a poesia marginal é a poesia daquele período, dos anos 70, onde estava difícil pra caramba, e os caras tiveram que arranjar jeitos, botar o pé na porta, como diz o Chacal, e criar os seus próprios recursos. Foi a estratégia deles, né? Os livros mimeografados, o poema vendido nas calçadas, nas esquinas, né? Então, marginal nesse sentido. É um choque, é ali o nervo exposto, o poeta falando o seu texto, entoando do jeito que foi e tal, do jeito que ele escreveu. É uma experiência diferente do papel. Não que do papel seja menor ou menos potente. Essa fada. Se não fosse essa fada, quem é que se safaria? Só uma ponte sobre a Bahia que separa com esse papo, que já sabia que não dava no pé, e acaba ficando por aí, nesse papo barroquinho, beijinho e caraí, com esse cara aí que te diz que sabe tudo de 100 anos de cinema. Esse cara é cabeludo, mas não te leva a nada. Eu sim, te cato pra esse lado, foco na cama e te afogo fada, na minha coleção de fotograma. O tropicalismo me apresentou o Oswald de Andrade. E a partir do Oswald de Andrade é que eu comecei a gostar de poesia, porque era uma poesia bem humorada, uma poesia enxuta e bem diferente da poesia que eu aprendia nas escolas, que eu não gostava, que eu achava triste, que eu não falava a respeito ao meu mundo, né? A gente associava a poesia ao vivo a uma coisa dos saraus parnasianos, daquela coisa da voz impostada, e paletó e gravata e tal. E aquilo não tinha nada a ver com a gente não queria isso. A gente era filho do rock and roll, da contracultura. A gente não queria ser poeta, a gente queria ser cantor de rock. Diversos desses poetas hoje são pessoas consagradas como escritores, como letristas de música, e mesmo em áreas de produção de textos para televisão, para teatro. Estão em diversas áreas, né? E eram aqueles nossos amigos ali dos duros anos 70. A gente pensou numa feira como eram as feiras de cordel, porque eram aqueles livrinhos impressos em gráficas bem precárias, né? Edições bem precárias, mas eram lindas, né? no seu formato. E a gente pensou em fazer essa feira, e essa feira acabou se transformando num evento que ficou famoso, que as artimanhas em geral. A Livraria Muro acabou se transformando nesse ponto de encontro das pessoas que gostavam disso, que queriam saber disso. E uma das características dessa poesia era exatamente ela ser uma coisa muito ligada ao pensamento, o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, né, naquela época. O reconhecimento desses autores vai além do mercado editorial. Hoje, eles são temas de dissertações e teses nas universidades. Esse livro conta a história do coletivo Nuvem Cigana, aqui no Rio de Janeiro. E esse outro é um relato do próprio Chacal sobre a história da poesia marginal. De certa forma, ajudou em vários aspectos. A academia, porque criou essa coisa que serviu também como uma coisa marqueteira, né? De colocar um nome e dar um nome para aquela coisa que estava surgindo. Chacal é um dos organizadores do CEP 20.000, que está completando 25 anos como um centro de convergência de novos artistas e gente interessada em experimentar. O CEP 20.000 é um desdobramento da Nuvem Cigana, da poesia marginal dos anos 70, não há dúvida disso. Não só pela minha presença, quanto pela forma como o CEP foi criado. É um espetáculo, é uma herança das artimanhas. O poeta vai lá e faz a fala dele, faz a performance, a artimanha dele. É o corpo se manifestando. Ele tem esse nome, Centro de Experimentação Poética, mas eu acho que talvez o maior legado seja essa capilarização. Deixou de ser um centro, de ser um único lugar possível para capilarizar, né? E
e tomar vários lugares com outras pessoas que fizeram algo parecido com o CEP, que se inspiraram naquilo para continuar com outros movimentos de poesia em outros cantos da cidade. É um espaço que você encontra em extinção, um lugar que as pessoas experimentem juntos, sabe? Em grandes grupos assim, e um admire a experimentação do outro sem uma expectativa de um produto comercial, de um produto fechado, sabe?